Olá pessoal, vamos então aí a mais um vídeo do canal de Práticas Logísticas. Hoje vamos trabalhar com a intermodalidade de transporte, o cálculo da intermodalidade de transporte. Nós para isso teremos que ver alguns conceitos para ficar bem claro o porquê a intermodalidade dá algumas vantagens que a unimodalidade não dá, né? Nos conceitos aí que nós vimos no primeiro vídeo de conteúdo, nós falamos alguma coisa sobre transporte, que o transporte detém 60% dos custos da logística. O transporte rodoviário, ele é indicado para ser feito até 500 quilômetros, ou seja, dentro dessa quilometragem, né, até 500 quilômetros, ele é imbatível em termos de preço, velocidade. Ele é o melhor a ser feito dentro de uma quantidade que no máximo ele consegue transportar, pegando um caminhão bitrem de 40 toneladas, ok? Porém, quando a gente vai falar de transporte de agronegócio, de grãos, a gente está falando aí de milhões de toneladas. E um caminhão só não daria conta disso. E normalmente ele vai fazer um percurso que passa de 500 quilômetros. Então nós temos que nos preocupar em como fazer da melhor maneira, né, a escolha dos trechos para utilizar o rodoviário, que na maior parte dos casos ele será necessário, porque é o único que consegue fazer a entrega porta a porta, e como nós poderíamos utilizar outros modais, como o ferroviário e o aquaviário, né? Eu gosto de chamar de hidroviário, que seria através de cabotagem ou navegações interiores. Então, a gente tem como é que nós vamos trabalhar isso? Primeiro, entendendo que o Brasil tem dimensões continentais, é um país com uma dimensão muito grande, logo, os caminhos, né, os trajetos para fazer esse transporte vão ser longos. Então, um transporte que é mais barato, que é o caso do modal ferroviário e do hidroviário, nós conseguimos reduzir o custo utilizando o modal rodoviário somente onde será necessário. Nós temos 5 modais, e eu só falei de 3 até agora. Nós temos o modal rodoviário, que eu já falei um pouquinho, o modal ferroviário e o modal hidroviário. Mas nós ainda temos o dutoviário, que eu considero ele muito específico, muito peculiar e é muito utilizado pela área de óleo e gás, né? De petróleo e gás. E temos o aeroviário, que no caso das aeronaves de transporte, é muito utilizada para, nos casos de produtos de alto valor agregado, porque por ser um transporte muito caro aqui no Brasil ainda, ok? Então nós vamos ver o cálculo de quanto ficaria o transporte de um estudo que eu fiz em 2010 para o agronegócio, transporte de arroz, né, de 1.200 toneladas de arroz do Vale do Jacuí, no Rio Grande do Sul, até a Praia do Forno, no Rio de Janeiro. Eles faziam esse transporte em 2010 utilizando 30 caminhões bitrens, ou seja, 30 caminhões, cada um com capacidade de 40 toneladas, transportavam 1.200 toneladas até o Rio de Janeiro. Vamos ver quanto é que é esse custo com dados atualizados, né, de 2010 para cá, quanto ficaria esse custo hoje pelo caminhão e quanto nós conseguiríamos reduzir se fizéssemos pela intermodalidade, usando um trecho de caminhão, um trecho de trem e finalizando com a navegação de cabotagem de navio, já que a entrega num porto, ok? Vamos então ao cálculo agora. Muito bem, pessoal. Problema do transporte brasileiro, cálculo do custo. Depois de vermos aí toda essa introdução em termos de saber o que são modelos, intermodalidade, unimodalidade de transporte, vamos ver por que nós vivemos um problema tão sério de transporte
no Brasil e procurar entender, refletir se é realmente um problema de infraestrutura ou um problema do querer fazer melhor com o que nós temos. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é de onde foram buscados esses dados, né? Vocês vão reparar que são dados bem específicos, né, de cálculo dos custos de transporte com granel sólido agrícola, com granel sólido não agrícola, com granel líquido, com carga geral e com carga geral em container. Cada um desse tipo de material a ser transportado, com cada modal de transporte, vai ter um valor específico por tonelada. Tá? Então, aí esses valores que eu coloquei nessas tabelas, eles estão calculados para 2.435 quilômetros. Quanto mais nós diminuímos a quilometragem, mais barato fica o transporte, seja ele rodoviário, seja ele hidroviário, mas com a mudança de material também há uma oscilação desse preço. Logo, nós temos todos esses dados, né, as possibilidades de confirmação desses dados, no site www.epl.gov.br, que é a empresa de projetos logísticos que foi criada para ajudar nos projetos ligados à logística, como o da ferrovia Norte-Sul, que já temos um bom trecho dela em funcionamento, pelo menos até São Paulo, já conseguimos garantir que ela está chegando. Tá? Vamos ver isso aqui agora na prática e com cálculos direcionados a uma pesquisa que eu fiz no mestrado para o escoamento de 1.200 toneladas de arroz por 1.922 quilômetros rodoviários. Essa pesquisa falava sobre o escoamento do arroz do Vale do Jacuí, no Rio Grande do Sul, até a Praia do Forno, no Rio de Janeiro, onde haveria o beneficiamento do arroz. Inicialmente, a Coriscal, que era a empresa que fazia esse transporte, né? Uma cooperativa de arroz, coletava o arroz dos pequenos produtores e transportava, ela utilizava, e deve continuar ainda utilizando, um modal rodoviário para fazer o transporte. Então, ela precisava de 30 caminhões bitrens, cada um com capacidade de 40 toneladas, para fazer esse trajeto. Eu tive na minha pesquisa, eu tive uns dados coletados, fiz uma composição e agora eu vou fazer uma testagem com os dados atualizados que busquei na EPL com valores no dia de hoje, né, em 2020, como ficaria esse transporte nessa quantidade. Depois vamos ver como fica também a questão da soja, que eu peguei dados de 2018, que já tem uma tonelagem muito maior, muito mais expressiva. E vamos verificar a diferença de fazer o transporte pela unimodalidade, somente pelo rodoviário, já que é um único modal de transporte com capacidade para fazer o porta a porta, e depois a utilização da intermodalidade com as quilometragens possíveis com cada modal, sempre valorizando o modal rodoviário de até no máximo 500 quilômetros, que é o que é indicado para que ele tenha uma boa utilização ou a melhor prática do seu uso. Aqui, nesse slide, eu vou colocar no Excel, né? Aqui nesse slide, eu vou tirar da apresentação e passar
para o Excel e vamos fazer o cálculo diretamente no Excel. No cálculo efetivo, né, utilizando o caso 1, que eu tirei os dados do meu trabalho de dissertação de mestrado terminado em 2010, nós vamos ter o cálculo da unimodalidade pegando o valor, né, por tonelada para 1.922 km, que é 301,77, e multiplicá-lo pelas 1.200 toneladas. Lembrando que para transportar 1.200 toneladas pelo modal rodoviário, eu preciso de 30 caminhões bitrem. No caso da intermodalidade, eu vou pegar o valor referente a 216 quilômetros, que é a quilometragem que foi utilizada para o rodoviário, que é R$ 47,47, e multiplicá-lo pelas 1.200 toneladas. E fica em 56.964. Vou trabalhar o valor da cabotagem, que para 850 quilômetros seria de 31,34. E vou multiplicar o valor da cabotagem, 31,34, pelo valor da tonelagem. Aí, no caso da cabotagem, toda a carga seria transportada em um único navio, de uma só vez. E, finalizando o cálculo da intermodalidade, vou fazer o cálculo do modal ferroviário, que eu optei pelo valor mais caro, utilizando o ferroviário com tarifas acessórias, e multiplicá-lo pela tonelagem. Dessa forma, basta fazer o somatório e terei o meu total pela intermodalidade. Para que eu saiba a diferença que tem do modelo unimodalidade para a intermodalidade, dentro desse percurso, basta que eu divida o valor da intermodalidade pelo da unimodalidade, e eu teria aí uma diferença de 48,83%, que, se eu utilizasse a intermodalidade, eu teria de economia. Vamos finalizar o nosso vídeo por aqui e fica aí o desafio para quem quiser demonstrar, né, o site da EPL calcula, diante da quilometragem que você vai fazer o transporte, por qualquer um desses modais. Então, todos os dados aqui são dados efetivos. Nos vemos aí no próximo vídeo com mais um canal de práticas logísticas. Então, pessoal, terminamos aí mais um vídeo, uma ferramenta importantíssima dentro da logística, né, que é um modelo de transporte onde você usa mais de um modal de transporte, e nós já verificamos a grande vantagem de trabalhar com esse modelo de transporte. Então, respondendo aí a algumas perguntas, né, que as pessoas falam, não temos investimento na infraestrutura. Tudo bem, nós precisamos de investimento na infraestrutura? Sim, precisamos, isso é fato. Mas temos que pensar o que podemos fazer hoje para resolver o problema. E se nós temos uma infraestrutura, como é o caso do modal ferroviário, né, que é a Ferrovia Norte-Sul, que já está chegando a São Paulo e em breve estará chegando ao ponto final dela lá no Rio Grande do Sul, nós vamos ter aí uma ferrovia onde vamos poder trabalhar mais e mais o modelo de intermodalidade. Então, por que não começar já? Já tem uma empresa que utiliza isso, já que a Ferrovia Norte-Sul passa atrás,
né, da fábrica de farelo de soja. Nos vemos aí no próximo vídeo com mais uma ferramenta de logística. Eu sou o Luiz Otávio de Marim Ribeiro